acompanhar ao vivo essa homenagem que é feita agora lá na Praça de São Pedro. Vamos ouvir exatamente o que a Gina nos relatava. Scusa, non l'avevo capito nella piazza, il domani Gina destaca pausadamente. Esse que é o momento de homenagem ao Papa que nos deixou nessa segunda-feira. Movimentação bem mais intensa agora na Praça de São Pedro, depois da confirmação da morte do Papa. E agora sim a gente retoma o nosso contato com a Gina. A homenagem continua, mas só para quem está em casa, trazer também essa emoção para quem nos acompanha nesse momento, Gina, que você relembrava para a gente o que foram esses últimos dias de Francisco, o que tivemos aí de aparição do Papa, de mensagens também aos fiéis. Exato, Carol. Olha, a gente dizia aqui na sala de imprensa, para esse Papa, ninguém para este Papa. Realmente ninguém parou este Papa. Infelizmente só a morte, porque ele foi até o fim, querendo fazer as coisas que ele se determinou. Ou seja, ele aparecia de surpresa na Basílica de São Pedro. Uma das aparições mais emblemáticas dele é que ele entrou, vamos dizer assim, à paisana, sem as vestes papais. Entrou de surpresa na Basílica de São Pedro. Havia alguns fiéis lá dentro e as pessoas filmaram assim, dizendo, não é possível esse Papa. Sim, ele não tinha medo de mostrar a sua fragilidade, a sua humanidade. Esse aspecto do Papa marcou muito em várias questões do pontificado dele, sabe? Este assumir a fragilidade, não é? E ontem, por exemplo, todos estavam aguardando a celebração no Urbi et Orbi, que só o Papa pode fazer, ou seja, essa bênção Urbi et Orbi, que significa para a cidade Roma e para o mundo, só o Papa pode dar. Então, muitos aguardavam isso porque ele já havia comunicado à sala de imprensa do Vaticano que ele queria estar presente. Então, o Vaticano já havia nos comunicado que era vontade do Papa. Então, muita gente veio aqui, aproximadamente 50 mil pessoas lotaram esta praça e foram até o final assim, da Via della Conciliazione, que é a principal rua de acesso aqui à Basílica de São Pedro, e para ouvir o Papa e ouvir. E aí ele deu com uma voz bastante rouca, uma voz cansada, ele chegou a dar Feliz Páscoa a todos e apresentou o arcebispo Diogo Ravelli, que é o mestre de cerimônias litúrgicas do Vaticano, que leu a mensagem do Papa. A mensagem do Papa foi o retrato do Papa. Ela pegou não só no aspecto religioso, porque este ano a Páscoa é celebrada no mesmo dia que os católicos e os ortodoxos, mas ele não pegou só no aspecto religioso da ressurreição de Cristo. A mensagem do Papa foi social e também política, porque ele deu um puxão de orelha nos políticos. Ele várias vezes deu puxão de orelhas, tipo, acordem, essa sociedade não pode ir para esse caminho, né? Essa sociedade tem que olhar para os mais pobres, sim, tem que acolher os marginalizados, né? E os imigrantes. Quer dizer, essa foi uma mensagem dele contínua, não é? Ele sempre salientou isso, ele sempre enfatizou esses aspectos sociais, né? Da necessidade da igreja estar próxima ao fiel. Essa é uma outra característica do Papa Francisco. Não é uma característica de todos os papas, mas ele sim. A igreja para ele estava ao lado dos fiéis, não acima, não como intermediário entre o céu e a terra. Ele caminhava ao lado das pessoas, tanto que ele deu uma grande importância nesse pontificado aos bispos. Por quê? Porque os bispos são aqueles que estão ao lado dos padres e ao lado dos fiéis. Então ele convocou diversos sínodos. Sínodo é o quê? Uma reunião de eclesiásticos e no caso dele também, com a participação de alguns laicos, inclusive mulheres, para
discutir o futuro da Igreja Católica. Não é? O primeiro sínodo foi sobre a família. E nesse sínodo sobre a família, haviam 4 perguntas a respeito da presença dos homossexuais nas famílias. Quer dizer, é um Papa que tocou nesse aspecto que outros não tocaram. Não é? Era um tema que os outros papas não vamos colocar assim, ousavam tocar. E ele tocou. Ele não deixou pedra sobre pedra. Aí convocou este sínodo sobre a família, depois ele convocou outro sínodo sobre os jovens, depois sobre a Amazônia. Por quê? Porque a ecologia estava no coração do Papa Francisco. Ele, inclusive, escreveu uma encíclica, que é a Laudato Si, que fala da natureza, que fala da necessidade da preservação da natureza, da harmonia do homem com a natureza. Portanto, ele deixa diversos legados na Igreja Católica. Carol.